Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Olá, famílias do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Hoje nós vamos dar continuidade a um tema que nós já iniciamos no vídeo anterior. Nós vamos continuar a falar para os pais, especialmente para os pais. Apesar de que é muito importante que você, caso seja mulher, seja mãe, mostre esse vídeo a mais pais. Então compartilhe nossos vídeos para as pessoas que porventura possam assisti-lo e assim receber o recado que um pai hoje está querendo mostrar para outros homens. Então eu, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto homem, gostaria de falar especialmente hoje aos homens. Mas isso não quer dizer que você, mulher, não tenha que assistir esse vídeo. Tem que assistir sim e ainda compartilhá-lo. Tá? Então eu gostaria também de pedir que você compartilhe o vídeo e aproveite e se inscreva no nosso canal, o canal do Instituto Regina Celli, no qual nós temos toda a série de vídeos do Famílias do Imaculado Coração de Maria e também outros cursos. Além de que eu gostaria de trazer a notícia que a partir de agora nós vamos ter várias novidades tanto no nosso canal quanto nas outras redes sociais do Instituto Regina Celli. Então, compartilhe, se inscreva e nos ajude nesse trabalho de divulgação. Hoje, então, é o primeiro recado aos pais. Pais, ouçam isso, se conscientizem disso, meditem nisso e aproveitem essa oportunidade para tomar as decisões necessárias para a restauração da sua família. A sua função dentro da família é importantíssima. E por quê? Vamos lá. Primeiro ponto. Enquanto existe a paternidade, não pode haver repetição estéril, nem igualdade, nem indivíduos anônimos reduzidos a meros números, nem rebanhos, nem grupos selvagens que se incline dócil e ansiosamente ao bel prazer de um ditador, idolatrando e glorificando, às vezes, os seus próprios carrascos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, enquanto houver paternidade, enquanto nas famílias o pai for pai, nós não padeceremos das ideologias. Enquanto os pais assumirem a sua função dentro da família, qualquer ditadura não atinge as nossas famílias. As ditaduras ideológicas que estão vindo para cima das nossas famílias só serão barradas se o pai se levantar enquanto pai e dizer: aqui não, aqui na minha família não. Aqui vocês não entram. Essas ideologias satânicas antifamília só serão barradas por um processo de restauração da paternidade. Os pais, enquanto homens, enquanto aqueles que têm que salvaguardar a sua família, têm que se levantar. E nós, enquanto homens, precisamos assumir então a tarefa da paternidade de uma vez por todas. Aqui o autor deixa muito claro que enquanto houver paternidade, as pessoas não serão tratadas como números, não serão tratadas como rebanhos, não serão tratadas como fazendo parte de uma ditadura em que a ditadura ideológica se impõe sobre a família. É necessário que nós, enquanto homens, assumamos o nosso papel para que esse tipo de ideologia, essas ideologias coletivistas, por exemplo, a do próprio marxismo, a do globalismo, todas essas ideologias que querem simplesmente nos ver como números, como meros integrantes de uma sociedade que deve servir ao Estado ou que deve servir à economia, tudo isso vai ser barrado somente se nós formos família. E não há família sem pai. Por isso, pais, assumamos a nossa tarefa. Nós não somos meros integrantes de uma instituição.
Nós somos pais. Como eu já disse, os nossos filhos têm que nos ver como pais. E isso é diferente de nos ver como amigos. Amigos, os nossos filhos podem ter 7 bilhões, ou seja, a população mundial inteira. Porém, pais, eles só podem ter um. Portanto, pais, esse recado é para você. Assuma a sua função de pai. E assim, no Imaculado Coração de Nossa Senhora, nós restauraremos a nossa família. Para a honra e glória de Deus, para a continuidade da própria igreja, que depende também da nossa função. Ou seja, a nossa função de pais é essencial. E o que é que nós precisamos fazer para isso? Precisamos ser homens, precisamos ser mais maduros, nós precisamos nos conscientizar que entre nós e os nossos filhos, do ponto de vista da educação, deve haver uma hierarquia. Nós temos que amadurecer para assim conseguirmos amadurecer também os nossos filhos, já que é esta a tarefa principal da educação. Os pais hoje não conseguem mais educar seus filhos, não conseguem mais barrar as ideologias que estão atacando as suas famílias com cada vez mais força, muito provavelmente porque ainda são crianças imaturas, porque não assumem essa tarefa de proteção. E para proteger é necessário se armar da verdade. A verdade nos libertará. Nós precisamos da arma da doutrina. Nós precisamos da mais pura doutrina do Espírito Santo, vindo como uma espada em nossas mãos, para que nós possamos defender as nossas famílias. E para isso nós precisamos de uma vida de oração séria, de estudo, dedicação, sacrifício, penitência. Ou seja, pais, voltemos para dentro das nossas igrejas, voltemos para dentro das nossas capelas, dobramos os nossos joelhos, rezemos, estudemos a doutrina e nos munamos das armas para defender as nossas famílias diante das ideologias tão cruéis que nós estamos vendo. Ideologia de gênero, ideologia marxista, ideologia ateísta, todas essas que estão invadindo as nossas famílias por causa da nossa ausência. Se nós estivermos ali, defendendo os nossos filhos, defendendo as nossas esposas, nos portando como Cristo nos ordenou, ou seja, nos sacrificando pelas nossas esposas, como Cristo se sacrificou pela sua igreja, derramando o seu sangue, se nós estivermos ali, não haverá espaço para ideologias. Portanto, pais, este é o recado hoje. Vamos ser homens maduros para defender as nossas famílias. Agora, o ponto que eu gostaria de tratar de maneira especial hoje é bem delicado. E eu gostaria que você refletisse sobre como está a situação da sua família nesse sentido aqui. Primeiro ponto, então. Segundo, na verdade. A ausência do pai é, antes de tudo, a ausência de uma presença necessária. A ausência de uma presença necessária. Pais, a sua família precisa de você lá dentro. A sua presença é necessária. E enquanto a sua ausência se destacar, estiver em primeiro lugar em relação à sua presença, a sua família está correndo risco. Você precisa estar em casa a maior parte do tempo, ou pelo menos o tempo que você pode. Todo o tempo que você pode, você deve dedicar à sua família. Se dedique à sua família o máximo que você possa. Isso é importantíssimo. Apesar de que nós, enquanto homens, temos que prover todos os recursos materiais, físicos das nossas famílias, essa também é a nossa função, precisamos trabalhar. Porém, além do trabalho, a nossa presença em casa é necessária. Então, não vamos inventar desculpas para sair de casa, não vamos inventar desculpas para, estando em casa, se dedicar a outras coisas fora de casa. Estando em casa, meu irmão, desliga o celular. Estando em casa, deixe as coisas que são fora de casa para outro momento. No momento em que você pode fazer isso. Porque no momento em que você está em casa, no momento em que você está para a sua família, você tem que se dedicar ao máximo.
Então a sua presença é necessária. Senão, as consequências disso, em muitos casos, são a aparição de numerosos transtornos psicopatológicos. Olha que grave. A ausência do pai é a ausência de uma presença necessária. Uma presença necessária para o bom desenvolvimento dos filhos. A minha filha, por exemplo, que tem 4 anos, eu percebo o quanto a minha presença ali é necessária para o amadurecimento dela. O quanto é necessária a minha presença para o processo tão importante que nós vamos falar mais para frente, da separação do mundo materno. A minha filha precisa de mim para que eu possa mostrar a ela o que é o mundo, quem é Deus diante dela, quem é ela diante de Deus. Ou seja, ela precisa assumir a sua personalidade de maneira firme, à medida que eu, enquanto homem, promovo na vida dela esta separação do mundo exclusivamente infantil e materno. Isso não quer dizer que eu vou forçar a minha filha a não ser mais criança. Não. Eu vou continuar tratando ela com todo o carinho do mundo, com toda a afetividade, resguardando todos os aspectos necessários para o bom desenvolvimento da sua infantilidade. Porém, a infantilidade doentia, que é aquela infantilidade fruto do pecado original que nos faz sermos egoístas, que nos faz pensar somente em nós, esta infantilidade nós temos que cortar. E não há melhor papel do que o pai para fazer isso. Nós, enquanto pai, sendo maduros na fé, na doutrina, na própria espiritualidade, na própria personalidade, temos que fazer isso também com os nossos filhos. Portanto, amadureçamos, porque senão nós não seremos esta presença sadia, suficiente para inibir esta onda gigantesca de problemas patológicos da ordem psicológica. Muitas crianças hoje são inseguras, são imaturas, são crianças, de certa forma, eu gostaria de usar esse termo, é forte, mas é necessário, fracas, moles. São crianças que dá para ver na fraqueza, na moleza dela, que ela não tem um pai. Que ela não tem um pai para poder dar a ela a firmeza, a solidez, a maturidade para enfrentar o mundo. E aí, nesta infantilidade, nesta imaturidade, nesta moleza, essas crianças não conseguem enfrentar a própria realidade. E aí a realidade se sobrepõe a elas e impõe-se a ela de uma maneira que ela não dá conta de encarar o mundo e assim adoece. Adoece com problemas de ansiedade, com transtornos obsessivo-compulsivos, fruto de uma imaturidade, fruto de uma infantilidade, fruto de uma moleza, por culpa dos seus pais, que estavam ausentes. Seus pais homens, os homens mesmo, que estavam ausentes e não puderam dar para elas a solidez para enfrentar a vida. Uma mãe não consegue fazer a tarefa de um pai. Portanto, as mães que estão, infelizmente, sozinhas, têm que procurar ajuda, têm que procurar pessoas que possam ajudá-las a ser esta presença necessária de um homem ali que dê aos seus filhos a maturidade que só um homem pode dar. E os pais precisam assumir essa função. E as mães que não têm os seus pais ali presentes, rezem pelos seus maridos, para que eles assumam a sua função. Pais, sejam homens. Agora está aqui um homem, também que está nesse processo de amadurecimento, dizendo, ferro se afia com ferro. Ou seja, vamos, enquanto homens, fazer aquilo que nós precisamos. As nossas famílias dependem de nós. Façamos isso pelas nossas famílias e pelo bem da igreja. Continuando. A insegurança, a imaturidade e o infantilismo constituem as consequências imediatas no filho geradas pela ausência do pai. Ou seja, a insegurança e imaturidade normalmente é pela falta do
pai. Uma criança fraca, mole, que só pensa em si, egoísta, ela é assim, não porque ela nasceu assim, mas ela é assim porque ela não tem um pai. Um pai deve promover, portanto, de uma vez por todas, a maturidade nos seus filhos. Mas para isso, pais, nós precisamos amadurecer. Para isso, nós precisamos fazer aquilo que nós queremos que os nossos filhos sejam também maduros, pessoas grandes, né? De fato, com uma alma grande. Se o filho não percebe e realiza em si mesmo o conceito de filiação, pela ausência do pai, é altamente improvável que ele disponha da necessária maturidade para assumir em si mesmo as exigências que são próprias à paternidade. Sem pai, portanto, não há família. Sem pai, nós vivemos numa completa ou praticamente completa animalidade dentro da família. O pai é aquele que traz a criança para o mundo do ser humano, o mundo daquele único animal racional capaz de enfrentar a realidade enquanto realidade. O mundo do ser humano é o mundo daquele que vive para o outro, que se sacrifica pelo outro. Nenhum animal consegue se sacrificar pelo outro. E o sacrifício, esta palavra, o sacrifício, é típico principalmente do pai. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, a função do pai, principalmente de um pai católico que se conscientiza da sua função, é o sacrifício pela sua família. Ou seja, é estar diante de Deus, na sua família, não como um homem, mas como o sacrifício de um homem. É por isso que, no dia do nosso casamento, nós usamos um terno preto, porque aquele preto simboliza o luto. Nós devemos nos sacrificar por nós, sacrificar pelas nossas famílias, porque nós temos esta função principal por sermos homens, por sermos pais. O sacrifício precisa retornar para dentro da nossa família. Então, pais, amadureçam, sejam homens de verdade. Deixa de ser fraco, deixa de ser moleque, deixa de pensar somente em si. Ai, mas e o meu tempo? Ai, mas e o meu jogo? Ai, mas e o meu prazer? Meu Deus do céu, manda para o quinto dos infernos esse tipo de pensamento. Quem é você para pensar assim? Você é pai. Você não é um moleque. Você não é uma criança. Nós precisamos sim assumir essa função de uma vez por todas. Ou nós vamos depois ter que engolir goela abaixo a presença de outro na nossa família. Eu não estou falando de adultério. Eu estou falando de ideologia. Nós vamos ter que engolir goela abaixo dos nossos filhos ideias que não foram quistas. Nós não quisemos essas ideias para os nossos filhos. Mas essas ideias assumiram o lugar que nós deixamos ausentes. O lugar que nós deixamos ausente. Então, é muito importante que nós façamos a nossa função, sob a pena de termos que depois pagar o preço de não ter assumido. Então, é muito até tranquilo fazer essa cobrança, né? Porque não sou eu que estou cobrando. Esse tipo de discurso aqui eu não estou fazendo porque isso me convém, porque eu ganho alguma coisa com isso. Eu estou apenas revelando uma realidade. A realidade de que uma presença necessária, que se torna uma ausência, vai ser ocupada por uma presença. O próprio Aristóteles já dizia que nós odiamos o vazio. Nada fica vazio. Se nós sairmos da nossa família, este vazio vai ficar preenchido. Não por nós, mas pelas ideologias satânicas que estão super bem planejadas, sistematizadas para tomar nosso lugar. Inclusive, são as próprias ideologias que estão fazendo com que nós queiramos sair de casa.
A ideologia, por exemplo, globalista, que nos incentiva, enquanto homens, a sermos prósperos, a ganharmos muito dinheiro para bancarmos a educação dos nossos filhos, bancarmos uma faculdade, uma universidade para os nossos filhos, porque eu, enquanto homem, eu trabalho para dar uma boa educação para os meus filhos, então eu pago o melhor colégio para ele, ele vai para a melhor faculdade e eu preciso trabalhar para isso. Meu filho, a vida intelectual perto da vida espiritual não é nem 10%. Trabalhar é bom e é necessário, mas não realiza o ser humano. Ganhar dinheiro é bom, mas caixão não tem gaveta. Então, a partir desses princípios, nós podemos concluir que esta onda de incentivo ao trabalho, ao aumento da vida financeira de maneira exponencial e simplesmente a função de um pai como um mero bancador, da educação do seu filho, isso daí também é uma ideologia. É uma ideologia de ordem globalista, fruto do sistema financeiro que desordenadamente cresceu a tal ponto de mudar a estrutura da sociedade através da implantação de ideias como essas. Essas ideias que normalmente a gente acha que são nossas, que nós tivemos a brilhante ideia de trabalhar que nem um louco para dar uma educação miserável, porque é uma educação simplesmente materialista para os nossos filhos, esta ideia, meu filho, não é sua. Esta ideia foi implantada por uma sociedade, por ideologias voltadas ao materialismo ateu e satânico, porque é exatamente isso que Satanás quer para os seus filhos, que você faça deles meros materialistas, ou seja, que não cultivem as virtudes, a vida moral, que não cultive a vida espiritual através da oração, mas que se dedique somente ao material que você, enquanto pai, provedor, está dando para os seus filhos. Meu filho, o que é o material perto da eternidade? O que é o material nesta vida tão breve que nós temos? Mas o que é a eternidade dos seus filhos com você, com a sua esposa, no céu? O que é isso? Então, qual é a nossa função de pai primordialmente? É o desenvolvimento da vida de virtudes, a vida espiritual, a maturidade dos nossos filhos, através do nosso sacrifício, da nossa oração, do nosso aprofundamento na doutrina. Aí sim, depois de cumprir com todos esses requisitos, você vai pensar na parte material, não como desnecessária, mas como secundária. Tá? Isso é a ordenação das coisas. Nós precisamos ordená-las para mostrar a verdade. E é isso que nós precisamos falar agora. A presença estável de uma autoridade masculina em casa é necessária para controlar os excessos e para ensinar aos meninos o autocontrole, especialmente durante a adolescência. Nós somos necessários ali dentro para dar os limites. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que eles têm que controlar os seus impulsos. Então, é função nossa corrigir os nossos filhos. Ontem mesmo, eu tive uma experiência lá em casa, em que a minha filha estava reagindo de maneira muito inadequada com a minha esposa e comigo mesmo. E eu via o desgaste que a minha esposa estava tendo para tentar corrigi-la. Quando de repente eu percebi que a única coisa que iria funcionar ali era a presença de um pai. Era a presença de alguém que se colocasse de uma maneira firme para dar um basta. Eu peguei a minha filha, levei ela praticamente à força para o quarto, ela foi chorando. Eu coloquei ela no quarto, fechei a porta e falei: depois que você parar de chorar, você vem aqui. Ela voltou chorando. Eu falei: não, você vai voltar para dentro do seu quarto e você só volta aqui depois que você parar de chorar.
Quando ela voltou extremamente dócil e passou o dia inteiro dócil. Por quê? Porque ali foi dado um basta. Por quem? Por quem tem que fazer isso. Porque tem que promover o controle, o autocontrole dos seus filhos. A minha filha tem em si um coração maravilhoso, mas também tem em si um defeito espiritual, chamado pecado original, que só pode ser controlado e coibido e colocado no seu devido lugar pela graça de Deus em primeiro lugar, mas pela educação que propiciará a intervenção da graça de maneira mais eficaz. Esta é a tarefa do pai, a educação dos filhos, o limite dos filhos, o controle dos filhos para que eles mesmos possam se autocontrolar. E para finalizar, é necessário ter em conta que se um jovem não se identifica com esta figura, outros modelos virão a ocupar este vazio, com grandes probabilidades que não sejam os modelos normalmente exemplares. Se nós formos pais ausentes, outros pais estarão presentes para determinar aquilo que nós não determinamos, ou seja, a vida moral e espiritual dos nossos filhos. Se nós não dermos a moral e nós não dermos a vida espiritual, os nossos filhos terão uma moral má, algo destruído, pelo menos, do ponto de vista da moral. E espiritualidade, provavelmente, não terão. Por quê? Porque o pecado original falará mais alto. Não houve um pai que para poder cortar aquilo que faria com que aquilo que fez com que muitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes se perdessem. O pecado. O pecado dos nossos filhos serão muitas vezes, e infelizmente, para nossa tristeza, também colocados na nossa conta. Nós também teremos que pagar por pecados dos nossos filhos. Não pela culpa que nós adquirimos, porque foram eles que pecaram, mas pela possibilidade que nós demos de eles viverem uma vida de pecado por falta de educação. Por falta de educação para a virtude, por falta de educação para a vida espiritual, por falta de maturidade que nós não demos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos sendo imaturos. É muito importante a sua presença dentro de casa. Este é o recado que nós temos hoje. É este o recado que o Instituto Regina Coeli, que o Anderson Reis, por esse projeto de famílias do Imaculado Coração de Nossa Senhora, quer lhe dar hoje. Mas não é um recado que o Anderson ou que o Instituto Regina Coeli quer lhe dar simplesmente, mas é um recado que a própria Virgem Maria, que preocupada com a sua família, quer lhe dar. Se ela não estivesse preocupada, este vídeo não chegaria a você. Portanto, não só você, mas também outras pessoas merecem receber esse recado. Então, compartilhe o vídeo, mande para mais pessoas, mande nos grupos, mande para as pessoas da sua família. Hoje em dia, a paternidade está extremamente atacada. Nós precisamos defendê-la. E este é um meio. Então, vamos continuar com muita fé no Imaculado Coração de Nossa Senhora. Ela restaurará as nossas famílias pela restauração através do ensino. Vamos lá. Então, que salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.